Imagina deixar uma família entrar na sua casa e perceber que eles simplesmente não vão mais embora. Olá, leitores e leitoras! Meu nome é Milena e estou aqui para fazer mais uma resenha dos livros que eu li esse ano com vocês. Quero compartilhar aqui hoje com vocês as informações sobre um livro que eu fiquei, assim, apaixonada. É um livro que está super hypado e que muitas pessoas amam loucamente, como eu, e outras detestam esse livro. O nome do livro é Nós Já Moramos Aqui. Ele foi escrito pelo Marcus Cleaver, inclusive foi o primeiro livro dele. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca no ano passado. Tem 320 páginas e é um thriller psicológico com elementos de terror. Esse autor, ele começou postando os capítulos dessa história num fórum de terror do Reddit, mas fez tanto sucesso que ele acabou fechando com uma editora. Aqui é a capa dele. Eu li ele pelo Kindle, tá? Mas ele também tem na versão física. Como o livro gerou muito burburinho, fez muito sucesso, eu li em alguns lugares que a Netflix comprou os direitos e vai produzir um filme sobre esse livro dele. Inclusive, consta aí nos meios de comunicação que a atriz escolhida para fazer o papel da personagem principal é a Blake Lively. Costumo dividir as minhas resenhas em parte com spoilers e parte sem spoilers. Só que como esse livro, ele tem muita coisa para falar, ele tem muitos mistérios, muito conteúdo, hoje eu vou me ater somente às informações principais do livro. Eu não vou falar aqui qual foi o final de forma explícita. Um casal, a Ivy e a Charlie, elas trabalham comprando casas antigas, reformando essas casas e vendendo por um preço maior. E de repente elas encontram uma casa no Oregon que parece ser o projeto perfeito. Elas compram essa casa para fazer a mesma coisa. Porém, tudo muda quando um dia a Ivy está sozinha em casa e batem na porta dela. É um casal com 3 filhos e o homem diz ali para Ivy que ele já morou naquela casa quando era pequeno. Querendo ele mostrar para os seus filhos e a sua esposa um pouco daquela casa que ele viveu por tantos anos, esse personagem, o Thomas, ele pede a Ivy, pergunta se ela se importa que ele entre um pouco para mostrar para sua família o lugar que ele cresceu. E mesmo ela não querendo muito, até porque a Charlie, a sua namorada, não tá ali naquele momento, ela acaba cedendo e essa família entra. O problema é que, além de estar sozinha, aqueles estranhos parecem estar muito confortáveis nela. E aí ela começa a ficar num looping ali de ansiedade para que eles vão embora, mas parece que eles nunca vão. A partir daí, coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeira coisa é que a filha do casal, em um determinado momento, ela desaparece. Além da menina que some dentro da casa, outras coisas muito estranhas começam a acontecer. Aí ela começa a ver pessoas, ela começa a perceber que coisas estão fora do lugar. Que um vitral, uma janela que era antes um vitral, se transformou em uma janela comum. E isso vai deixando a gente extremamente tenso. Entre acontecimentos inexplicáveis e uma atmosfera sufocante, a gente fica naquele suspense psicológico extremamente desconfortável, onde a gente nunca sabe se os personagens estão diante de uma situação verídica ou se é algo fruto de um colapso mental. Vou começar a me aprofundar um pouquinho agora no livro, então se você não quer saber mais nada além daquilo que eu já disse aqui, para esse vídeo, vai lá ler o livro e depois volta aqui para saber toda a história. Vamos por partes. Primeiro, a família. A gente tem ali um casal, né, com seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O nome do pai é Thomas, ele que morou ali naquela casa quando pequeno. E eles entram ali, ele começa a mostrar a casa, né, falar as diferenças de quando ele morava ali, como eram algumas partes. E apesar de em nenhum momento eles se demonstrarem como pessoas más, ou hostis, ou agressivas, sempre vai acontecer alguma coisa que vai impedir que eles vão embora. E isso começa a gerar uma tensão muito grande. Em muitos momentos que eu fiquei com muita raiva da Ivy, porque eu falava, minha filha, bota esse povo pra fora. Minha filha, toma uma atitude. Só que ela, apesar de todo o incômodo, ela fica se sentindo invadida. Ela fica com uma voz dentro dela dizendo que tem alguma coisa errada, que eles não vão mais embora. Mas mesmo assim, ela não consegue. Falando um pouco agora sobre a Ivy, o livro constrói muito bem a personagem dela. Como vocês já devem ter percebido, ela é uma pessoa extremamente insegura. Ela tem muita necessidade de agradar, ela tem dificuldade em dizer não. E muitas vezes é a Charlie, a sua companheira, que a opinião da Charlie serve pra afirmar o que ela quer. Ela é insegura, mas apesar de tudo isso, de ser ansiosa, medrosa, introspectiva, ela também sente uma necessidade muito grande de ter seu espaço. A Ivy, ela faz terapia. E conhecendo ali o comportamento da Ivy, o seu terapeuta aconselha que ela dê um nome, que ela personifique essa insegurança, que ela personifique esse pessimismo, ao que ela dá nome de Mo. Então todas as vezes que ela ouve aquela voz, tem alguma coisa errada aí, isso não vai dar certo, ela fala que é o Mo que tá falando com ela. Inclusive, essa parte deu um pouco de medo, porque quando ela deixa essa família entrar na casa, é a voz do Mo que fala pra ela, agora que você deixou eles entrar, eles nunca mais vão embora. Essa casa me lembrou um pouquinho da Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. E também da série baseada nesse livro, de mesmo nome, que tá na Netflix. Inclusive, fica aí a dica, uma das melhores séries do catálogo. Assim como nesse livro e na série, a casa, ela é um personagem na história. E foi isso que eu senti um pouco também no livro do Marcus Cleaver. Eu senti essa casa como um personagem do livro, com vida própria, com seus próprios objetivos, com querer. Antes de qualquer coisa acontecer, o livro ele vai criando uma atmosfera de tensão tão grande que eu, por diversas vezes, eu parei um pouco para respirar. Juro a vocês, esse ambiente criado no livro foi tão forte que é como se ele conseguisse contaminar o meu ambiente. O livro, ele é 99% do tempo falado na terceira pessoa.
Mas, dentre os capítulos, a gente vai achando informações muito interessantes. O autor, ele coloca ali uma série de documentos e informações que parecem soltos, mas que no final vão fazer muito sentido. São postagens em fóruns, flyers, artigos, notícias e informações com código Morse que enriquecem muito a experiência do leitor e a narrativa. Então, a gente para analisar aqueles documentos. Eu me vi lendo mais de uma vez, por diversas vezes. E os códigos Morse que são colocados ali, gente, no final, eles têm mensagens escondidas. Então, é isso que o livro faz. A gente fica nessa dúvida, né, do que realmente está acontecendo com a Charlie, se aquelas coisas estão acontecendo, se são questões dela, né, porque a gente também vai conhecendo ela um pouco. Isso é feito no livro e me remeteu ao filme Babadook, né, onde o bicho papão ali é a depressão da mãe, né. Também em outros filmes de terror em que a gente tem o monstro, né, o terror como uma depressão, como um medo, como uma violência sofrida, como um trauma. E a Hill House também fala um pouco sobre isso, né? Sobre traumas familiares. Além disso, o livro ele nunca entrega uma resposta definitiva. Então você pode ter acesso na internet a 1000 interpretações diferentes. Inclusive, eu li também nas minhas pesquisas sobre o livro que o autor ele pretende dar continuidade. Então, que esse livro seria o início de outras obras. E se você é uma pessoa que tem necessidade de finais fechados, esse livro ele não vai te dar isso. Dependendo da sua interpretação, esse livro ele pode ser sobre fantasmas, doenças mentais, entidades, multiversos ou tudo isso ao mesmo tempo. No último momento da leitura, o autor acaba por deixar uma última provocação. E isso talvez é o que tenha gerado tanto burburinho em relação a esse livro. Porque é um livro que você não vai ler nunca de forma passiva, mas é um livro que te provoca muita curiosidade. É um livro que você vai querer pesquisar. Pelo menos eu sou assim, gente. Eu pesquisei, eu li esse livro e depois eu voltei nessas informações, nesses capítulos de códigos. Eu fui tentar entender o que era que estava acontecendo. Então o livro ele acaba se transformando em uma experiência. Não é só uma leitura, não é só algo que você está ali absorvendo, lendo de forma passiva, mas eu sinto que ele se torna uma experiência para o leitor. Sendo assim, eu dou 5 estrelas para esse livro. Ele, com certeza, foi um dos melhores que eu li esse ano. E assim, em termos de... Eu digo a vocês que ele foi o livro mais louco que eu já li na minha vida. Mas é uma loucura boa, que valeu muito a pena. Então, finalizando, gente, pra mim, o que aconteceu, realmente aconteceu. Não foi loucura da Ivy. Mas me diz aí, o que é que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, comenta o que você achou, troca ideias comigo, vamos lá. Me conta aí quais são as suas teorias que eu quero saber. Não deixa também de se inscrever no canal para outras resenhas. Tchau e até a próxima!